Olá, mulher, bom dia, graça e a paz do Senhor, tudo bem com você? Que nessa manhã você venha ser renovada de força e de graça de Deus, amém? Eu sou Dionara e eu compartilho com muita alegria a palavra do Senhor com você. Querida, ao ouvir esse devocional, eu quero que você pense em alguém que esteja enfrentando uma batalha silenciosa. Talvez ao compartilhar esse devocional, você se torne um canal de bênção para essa pessoa. Vamos lá? Mergulhar na reflexão que Deus tem preparado para nós? O tema do nosso mês é a mulher que ouve a Deus não se perde em batalhas vazias. Todos os dias travamos batalhas e algumas são visíveis e outras são silenciosas. Às vezes enfrentamos batalhas duras, ambientes tóxicos e injustiça. Ou outras vezes nós temos lidado com conflitos internos, que são aqueles pensamentos confusos, são as inseguranças, as necessidades constantes da gente ficar justificando ou provando algo ou alguém, não é mesmo? Mas eu quero te dizer nessa manhã que existe uma diferença essencial entre a mulher que reage com a base das emoções e aquela que é movida pelo Espírito Santo. A mulher que ouve a Deus, ela não se desgasta com batalhas vazias porque ela entende que nem toda luta vale a sua energia. Ela não é movida pela ofensa, mas pela direção. Ela já aprendeu que muitas das vezes o silêncio fala mais do que mil argumentos e que a obediência à voz de Deus vale mais do que mil razões. Nessa manhã eu quero compartilhar com você, lá em 1 Samuel 25, a história de Abigail. Eu vou resumir aqui um pouco sobre a história de Abigail e algumas partes do devocional nós vamos estar lendo alguns versículos chave para essa mensagem, amém? Quem era Abigail? Ela era casada com Nabal, um homem tolo, um homem rude. E também tem um outro personagem nessa história aqui que é Davi. Davi ele chegou cansado, ele chegou faminto e ele foi pedir ajuda a Nabal. Mas sabe o que Nabal fez? Ele respondeu com ofensa. E Davi, o que ele fez? Se armou para matar todas as pessoas daquela casa, todos os homens. Mas uma pessoa muito sábia nessa história aqui, ela ficou sabendo e não se desesperou. Ela discerniu. Abigail fez exatamente isso, minhas amadas. Ela discerniu. Sabe o que ela fez? Ela preparou a comida, foi até o encontro de Davi e com muita humildade ela impediu de cometer um erro. Lá em 1 Samuel 25, 26 vai dizer: Agora, pois, meu Senhor, vive o Senhor, vive a tua alma, que o Senhor te impediu de derramar sangue. Abigail, ela não só salvou a sua casa, mas ela salvou o coração de um rei. Davi conheceu a sua sabedoria e lá no versículo 33 disse: Bendita seja a tua prudência, que hoje me impediste de derramar sangue e de vingar-me. Olha só, ela ouviu a Deus no secreto e por isso se tornou instrumento de paz no público. Ela venceu sem armas, sem grito. Ela venceu com sabedoria, venceu com discernimento e graça. E nessa manhã eu quero trazer 3 ensinamentos importantes sobre ser uma mulher profunda ao ouvir a voz de Deus e não se armar e não estar envolvido em uma guerra. Olha só, o primeiro deles é ouvir a voz de Deus é mais importante do que ter razão. Abigail, ela poderia ter defendido a sua casa com argumentos, ou ela poderia ter confrontado a Davi ou ter culpado a Nabal, mas ela escolheu o caminho do Espírito e não da carne. Querida, ouvir a voz de Deus te leva a decisões que a sua lógica não explica, mas que o céu honra. Segundo ponto, nem toda provocação é um convite para uma guerra. Há batalhas que só existem porque aceitamos provocações. A mulher que ouve a Deus aprende que a maturidade é não reagir com o impulso, mas com a direção. Queridas, não desgaste sua energia tentando provar quem você é. Deus confirma em público o que você já viveu com Ele no secreto. E o terceiro ponto é a paz, ela é uma estratégia espiritual. A paz que Abigail levou até Davi não foi fraqueza, foi uma estratégia de Deus. Ela se posicionou como intercessora entre os dois extremos, a insensatez de Nabal e a fúria de Davi. E com isso trouxe o que? Equilíbrio. A paz foi a arma que desarmou um guerreiro.
E para concluirmos esse devocional, quero te dizer que a mulher que ouve a Deus, ela não vive pulando batalhas em batalhas. Ela sabe que o propósito dela é maior do que provar algo a outros. Ela é guiada pelo Espírito e isso a protege de perder tempo, perder energia, perder a santidade com brigas que não edificam. Queridas, ser sábia como Abigail é escolher ser ponte e não muro. É decidir ser resposta e não reação. Você não foi chamada para lutar toda a guerra. Você foi chamada para você ser coluna, para você ser equilíbrio, para você ser direção e ser a voz de sabedoria neste tempo. E eu quero deixar um versículo para você nessa manhã, um versículo-chave, que está lá em Êxodo 14:14, que diz: O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Este versículo, ele nos convida a confiar em um Deus que luta por nós. Às vezes, calar não é desistir, é permitir que Deus entre na batalha. E o silêncio, ele não é fraqueza, ele é confiança. Amém? Que você possa ficar com esses 3 ensinamentos, que você possa aprender a discernir que tipo de batalha você tem vivido e que você possa usar as ferramentas certas para você lutar essas batalhas e permitir que Deus ele lute por você. E é permitir aprender a entender que há fraqueza, que o silêncio não é fraqueza, é confiança. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nos ensina, Pai, nessa manhã, a ser como Abigail, a ser sensível à Tua voz e a ser firme em Tuas direções. Ô Senhor, nos dê sabedoria para saber quando falar e quando nos calar. Ô Pai, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha nos livrar, Senhor, de batalhas inúteis, de guerras, Pai, que tem drenado a nossa alma, que tem nos desviado do Teu foco, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nos dê um coração ensinável, nos ensina a ser humilde diante do Senhor. Guarda nossa mente, guarda nosso coração, guarda nossa casa. Nos ensina, Senhor, a ser sábio dentro do nosso lar. Nos ensina, Senhor, a ter, Senhor, as palavras certas no momento certo. Nos ensina, Senhor, a educar nossos filhos, Senhor, a corrigir conforme o Teu coração, Pai. Nos ensina, Senhor, a ser uma mulher segundo o Teu coração no nosso ambiente de trabalho, Senhor. Venha blindar a nossa mente, blinda nosso coração. Nos dê, Senhor, estratégia do céu, Pai, para lidar, Senhor, com cada situação que tem, Senhor, estado, Senhor, diante de nós. Em nome de Jesus, Pai, guarda a nossa casa, guarda a nossa família, blinda a nossa mente, blinda o nosso dia. Em nome de Jesus, Pai, nos dê, Senhor, a graça do Senhor, a sabedoria do Senhor, Pai, para a nossa vida. Nos dê a paz do Senhor, que excede de todo entendimento todos os dias, Pai. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos, nós te agradecemos. Amém. Amém, minha amada. Que você venha compartilhar essa palavra com outra pessoa, que você venha ser um canal de bênção na vida dela. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Amém.